Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar nosso estudo sobre triângulos, agora falando sobre a área e o perímetro de triângulos, beleza? Então, para explicar, observe que eu desenhei um retângulo, né? Professor, como é que vai explicar triângulo com retângulo? É que eu vou começar explicando como é que funciona a área de triângulos, tá bom? E para que vocês entendam qual é o cálculo, eu vou justificar usando aqui o retângulo, que aqui é uma ideia, tá? É da onde surge a ideia. Então, observe o seguinte, ó. Imagine que eu quero calcular a área de um triângulo, desse tipo aqui, e que se esse triângulo possui, deixa eu ver aqui, possui mais ou menos 6 centímetros aqui de comprimento. Opa, meu zoom deu errado. Perdão. 6 centímetros de comprimento, aqui um ângulo de 90 graus, e que ele possui 5 centímetros de altura, tá bom? E eu quero saber qual é a área dele. Então, para mim calcular a área desse triângulo aqui, ó, eu vou explicar baseado em um retângulo. Porque observe o seguinte, imagine se nesse retângulo eu dividisse ele ao meio com a diagonal, desse jeito aqui, tá vendo? Observe que essa divisão aqui, eu ia obter dois triângulos, ambos retângulos, né? Vou colocar algumas medidas. Vou colocar essas medidas aqui. 6 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Bem, se eu fosse calcular a área desse retângulo, a gente já aprendeu e sabe que a área desse retângulo é base vezes a altura. E que, portanto, nosso resultado aqui seria base 6 vezes a altura, que é 5. E, portanto, a área 6 vezes 5 é de 30 centímetros quadrados. Isso é a área do retângulo, que a gente já aprendeu. Mas como que eu faço agora a área do triângulo? Bem, observe que quando eu dividi aqui em dois triângulos, cada triângulo ficou metade do retângulo, né? Então, esse triângulo aqui é a metade e esse triângulo é a outra metade. Como cada triângulo é a metade, e eu já sei a área do retângulo, que é 30, então cada triângulo vai ser a metade do 30. Quanto que é 30 dividido por 2? 30 dividido por 2 é 15. Então, isso significa que esse triângulo vale 15 e esse outro vale 15 também, que os dois juntos fecham os 30, certo? Então, observe, agora que vem do triângulo mesmo, observe que para mim calcular a área desse triângulo aqui, que deu 15, o cálculo que eu fiz foi, eu multipliquei a base, que é 6, pela altura, que é 5, então eu fiz 6 vezes 5, que deu 30, e aí com esse 30 eu dividi ele por 2, então eu fiz a base vezes a altura, e depois eu dividi o resultado por 2. Pronto. Esse daqui é o cálculo da área do triângulo. Eu faço a base vezes a altura e eu divido o resultado por 2. Se eu aplicar esse raciocínio nesse triângulo, observe que o resultado vai ser, então, base 6 vezes a altura 5. A altura aqui eu coloquei a letra H, né? Que nem antes. A letra H significa altura, tá? Dividido por 2. 6 vezes 5? 6 vezes 5 é 30. E 30 dividido por 2, isso daqui é 15 centímetros quadrados. E esse é o nosso resultado. Observe que é o mesmo resultado que a gente obteve antes, né? Que é o mesmo triângulo, mas por caminhos diferentes. Mais um exemplo. Se eu tivesse um triângulo assim, ó. Tá? Daí eu tenho as medidas aqui de 40 centímetros, esse daqui medindo 30 centímetros e esse daqui medindo 20 centímetros, certo? E eu tenho uma altura aqui, que mede 15 centímetros, tá bom? E eu quero saber, aqui se não ficou proporcional 40 para 20, né? Mas tá tudo bem. Eu quero saber qual é a área desse triângulo. Observe que, apesar de ter muitas informações, eu não preciso de todas elas. Para mim calcular a área de um triângulo, como eu acabei de mostrar, a gente deve fazer a base vezes a altura e dividir o resultado por 2. Preciso, portanto, da base e da altura. Quem é a base? A base pode ser o 40. E se eu considero o 40 como base, quem vai ser a altura? A altura vai ter que ser o 15. Lembra que eu expliquei que a altura tem que formar 90 graus com a base. É como se fosse o chão e a parede, tá bom? Então, no meu cálculo eu vou ter base, que é 40, vezes a altura, que é 15. E o resultado disso
eu vou ter que dividir por 2. Então, multiplicando, ó, 40 vezes 15. Acompanhe comigo. 0 vezes 5 é 0. 4 vezes 5 é 20. Tudo bem? Anula. 0 vezes 1 é 0. 4 vezes 1 é 4. Então, somando, eu vou ter 0, 0 e 6. 600. Então, o resultado da multiplicação é 600 e falta dividir por 2. Quanto será que é 600 dividido por 2? Ah, muito simples. Aqui vai ser 300. Então, a resposta, vou colocar aqui. A área é igual a 300 centímetros quadrados. E esse é o nosso resultado final. Tudo bem? Agora, pensando no perímetro, vou aproveitar para explicar o conceito de perímetro aqui. Bom, o perímetro a gente já estudou nos quadriláteros, corresponde à soma de todos os lados. E, portanto, eu vou ter que o perímetro dessa figura vai ser 20 mais 30 mais 40. Observe que aqui eu não somo junto o 15. Por que não? Porque o 15 ele é a altura aqui, está dentro do triângulo. E eu preciso no perímetro só a parte ao redor dele. Então é o 40, é o 30 e é o 20. Mas o 15 não. Tá bom? E aí, efetuando essa soma, eu vou ter 20 mais 30. Ah, 20 mais 30, isso daqui é 50. 50 mais 40. Ah, 50 mais 40, isso daqui é 90 centímetros quadrados. E esse é o nosso resultado do perímetro. Ok? Compreendido? Então, pessoal, área, base vezes altura por 2 e perímetro, soma de todos os lados. Nossa aula de hoje é isso, beleza? Tranquilo? Parte de área e de perímetro. Para qualquer dúvida que tiverem ou para o que precisarem, estou à disposição. Forte abraço, bons estudos e até mais, pessoal!